Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos e mais uma vez unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Nesse dia de hoje, que nós celebramos São Bento de Núrcia, São Bento Abade, o Evangelho nos mostra uma passagem conhecida por nós. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E nesse Evangelho de Mateus, muito mais hoje do que a gente meditar, refletir, talvez o chamado de Deus é a gente fazer exatamente aquilo que Ele pede. Invocar ao Senhor da messe mais trabalhadores. O Evangelho de hoje traz um homem mudo, um homem que não podia falar, porque o demônio não lhe permitia que ele falasse. Mas em um determinado momento ele abre a boca e começa a falar porque é liberto por Jesus. Assim como muitos de nós que conhecemos Jesus, mas dele não falamos, dele não damos testemunhos, porque algo em nós nos impede de falar desse Deus e de principalmente viver aquilo que a gente sabe que é a vontade dele para a nossa vida. E Jesus liberta e diz a palavra que logo depois que ele liberta, o mudo, obviamente, começou a falar. Porque a libertação não acontece para a gente continuar do jeito que a gente estava antes. Muitos de nós vivemos uma fé, não, eu tenho a minha fé em Deus, eu acredito em Deus, eu tenho as minhas crenças. A gente acha às vezes até bonito falar isso. Não, eu sou uma pessoa muito crente, muito temente a Deus, mas eu não sigo assim a religião. Jesus liberta o mudo para que ele fale. O nosso encontro com ele tem que se traduzir em algo concreto. Por isso que depois o Evangelho continua, e óbvio que a gente poderia falar de outras coisas aqui, mas um pouquinho na frente Jesus ele olha e vê que aquela multidão se aglomerava, se acumulava atrás dele, e ele falava: esse povo parece uma ovelha sem pastor. Atrás de alguém, porque a ovelha precisa de alguém para seguir. E quando ela não encontra quem seguir, ela segue qualquer um. Ela segue qualquer um. E Jesus reconhecia isso porque os fariseus, que eram um dos que poderiam ser os pastores desse povo, não reconheciam a ação do próprio Deus. Tanto é que diziam que Jesus expulsava os demônios porque era o chefe dos demônios. Assim como a gente muitas vezes vê o diabo nas coisas de Deus. Quantas vezes dentro da nossa própria igreja, pessoas pregando, pessoas servindo, pessoas com devoções diferentes da nossa, e a gente olha até com aquela cara de nojinho, porque eles estão fazendo algo diferente daquilo que eu gosto, do meu jeito, do que eu quero, e para mim aquilo não é de Deus. Por quê? Porque não é do meu jeito, porque não é como me agrada, porque não é como eu gosto. E aí nessa hora Jesus percebe que esse tipo de visão não é a visão de quem conduz o povo de Deus. E uma vez ele vendo aquele povo cansado,
o seguindo para cima e para baixo, porque não se reconheciam em algum pastor, ele dá uma exortação, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele fala: a messe é grande, o trabalho é grande, a obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores. Mas é importante a gente prestar atenção que ele não fala para enviar trabalhadores para semear, enviar trabalhadores para regar, enviar trabalhadores para cuidar, para exortar, para conduzir. Não, ele fala: pedi ao Senhor da messe que envie operários, que envie trabalhadores para a sua colheita. Vai chegar o dia que Deus vai colher aquilo que a gente falou, aquilo que a gente fez, as escolhas que tomamos. E hoje o que ele nos orienta é pedir ao Senhor da messe que envie trabalhadores para essa hora, para a hora de se colher aquilo que nós escolhemos semear. Senhor, nos colocamos na Tua presença nesta manhã, cumprindo aquilo que o Senhor nos pede no Evangelho de hoje. Enviai, Senhor, trabalhadores, a messe é grande. Quantos dos teus servos, quantos dos seus trabalhadores estão cansados, porque trabalham tanto, já estão nessa colheita e essa colheita tem sido tão árdua, tão difícil, porque trabalham tanto. E nesse momento, Senhor, eu venho pedir refrigério, venho pedir na sua misericórdia descanso, repouso, ainda que passageiro, para os teus trabalhadores cansados. Peço, Senhor, a tua misericórdia para com esse povo que é como ovelha sem pastor, procurando a quem seguir. E venho pedir, Senhor, levanta bons pastores. Levanta bons pastores nos nossos bispos, nos nossos sacerdotes, nos nossos agentes de pastorais, de movimentos e novas comunidades. Enviai, Senhor, mais trabalhadores para essa messe. Toca, Senhor, no coração daqueles que ouvem a Tua palavra, mas que de Ti não falam, que por Ti nada fazem. Enquanto alguns estão na igreja dando até mais do que poderiam pelo Teu reino. Outros estão nas nossas igrejas ou dizem acreditar em Ti, mas nelas não estão e nada fazem para aliviar o fardo do outro. Nessa comunhão espiritual, Senhor, nós pedimos por estes. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que ouvem a Tua palavra, frequentam muitas vezes as nossas missas, mas que ainda não nos ajudam, ainda não vos servem. Queremos, Senhor, pedir nessa comunhão espiritual também pela recuperação da saúde da Itiele. Que o Senhor restabeleça os seus movimentos, a sua força, para que ela possa continuar vos seguindo e vos servindo. Quero vos apresentar, Senhor, todos aqueles que sofrem das mais diversas enfermidades, mas hoje de modo especial, aqueles, Senhor, que são vítimas do câncer. Que sejam essas pessoas, Senhor, visitadas por Ti. E aqueles, Senhor, que é de vossa vontade, curai como o Senhor curou o mudo nesse evangelho de hoje. E que assim como o mudo curado passou a falar, que aqueles que de Ti receberem a cura, Senhor, testemunhem o Teu amor. Nós os pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que fomos preguiçosos, pelas vezes que não fomos bons pastores para as Tuas ovelhas, pelas vezes que confundimos a Tua ação com a ação do homem, com a ação do inimigo. E pedimos que venha nos visitar nesta comunhão espiritual. E hoje, que é dia de São Bento, pedimos, Senhor,
que venhas nos dar a graça de nos comungar espiritualmente. E que por essa oração de São Bento que hoje vamos fazer, sejamos libertos das ações do maligno na nossa vida. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia, pela sua vida. Bom dia, Ramon. Que nesse dia de hoje, nesse dia de São Bento, o Senhor nos dê a graça de praticar uma das principais virtudes que São Bento nos ensina, que é chegar a Deus através da obediência aos filhos, dos filhos, aos pais, mas a gente, na igreja e fora dela também, aprendamos a obedecer, lembrando que a obediência começa com o saber ouvir. E a gente aprenda a escutar, a gente aprenda a ouvir. Bom dia, Maiara, Deus abençoe, querida. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Quero pedir rapidamente desculpas, por ontem. A gente programou uma comunhão espiritual para ontem, deixei gravada, deixei agendada, mas pelo que eu vi não entrou no Instagram. Quero pedir desculpa por isso. E quero pedir também, fazer mais um pedido. Nós estamos mais uma vez fazendo uma rifa para ajudar o seu Antônio, que está na recuperação, no seu tratamento de saúde. Tá? Essa rifa, nós estamos sorteando duas coisas, uma ou outra. Ou uma anuidade da minha biblioteca católica, se a pessoa quiser acompanhar ali, quem não conhece a biblioteca católica, é uma espécie de biblioteca digital, e se você faz assinatura durante um ano, eles mandam para você todo mês um livro de uma obra católica de boa qualidade, certo? E se a pessoa não quiser anuidade, ela pode receber um Pix de R$500. Esse é o prêmio, o segundo prêmio, digamos assim, ou que pode ser trocado nessa rifa que a gente está fazendo para ajudar no tratamento de saúde do seu Antônio, tá? E aí quem quiser mais informações sobre essa rifa, tá? Essa rifa ela está no valor de R$50. Entre em contato com a gente por mensagem, que a gente manda o número, a conta para se fazer o Pix, tudo bonitinho, tá bom, gente? Deus abençoe essa terça-feira de todos nós. Até mais e fiquem com Deus.